Hoje de manhã o texto que veio ao meu coração tem tanto a ver com aquilo que a Marta acabou de cantar e como creio que perceberam através do Romanos capítulo 11. Mas o Salmo 118 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. É isso que estamos hoje cá para dizer. Juntos, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E nesta sequência, mais à frente, o salmista escreve o seguinte: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E tão significativo que as palavras que o salmista registra antes desta manifestação de regozijo e depois de ter rendido graças porque a sua misericórdia dura para sempre, são palavras que nos são particularmente conhecidas e familiares e que estão presentes já no Antigo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. É isto que nós celebramos esta manhã, amados. Cristo, a pedra angular, Ele que se entregou por nós, Ele que é a manifestação gloriosa desta misericórdia que dura para sempre, Ele que é a expressão tão difícil para nós de compreendermos da sua grandeza, da sua bondade, queremos celebrar com todo o entusiasmo esta manhã. Amém? Que bom que os irmãos concordam com isso. Que bom que podemos estar sintonizados com esse desejo de podermos celebrar este Deus maravilhoso. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É sempre muito bom termos na nossa agenda este tempo, esta oportunidade de estarmos juntos, de celebrarmos, de podermos nos abraçar também, mas acima de tudo podemos ter este tempo especial como igreja de comunhão com o Senhor. E portanto os que nos visitam sintam-se em casa, esta é a família que aqui se junta e portanto são todos muito bem-vindos. Mas eu creio que a irmã Carla hoje está particularmente feliz porque tem os papás hoje cá, não é? Bem-vindos, meus queridos irmãos. O meu querido irmão é pastor lá no Brasil, não é? Pode-se apresentar, dizer de onde vem a igreja, porque vamos querer conhecer um pouco mais daquilo que é a sua experiência, meu querido irmão. Bem-vindo. Uhum. 28 anos, que bom, meu querido. Uhum. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Uhum. Muito obrigado. É o privilégio de sermos família e agora conhecemos mais uma parte da família e se o Senhor nos permitir estreitar estes laços convosco, não é? Porque tê-los cá também é um privilégio e também queremos agradecer o bom cuidado que teve com eles, porque nós recebemos aquilo que vocês antes prepararam. Leva um abraço à igreja, por favor, voltando, e é uma alegria ter-vos cá também, que o Senhor vos abençoe ricamente. Muito obrigado, queridos. Queremos sempre celebrar com muita alegria a vida e esta semana tivemos alguns dos aniversariantes. Tivemos a Clarinha, a Briosa Lavrador, que... Quantos anos a Clarinha fez? 8 já. A Clarinha nasceu no outro dia e já faz 8. A irmã Usolina não nasceu ontem, mas foi antes de ontem. A irmã Usolina está onde? A irmã Usolina... Está ali ao fundo, A irmã Usolina não nasceu ontem, mas foi antes de ontem. E também é uma alegria celebrar o aniversário. A Fran, creio que a Fran não está hoje, também celebrou o seu aniversário esta semana. Por todos eles, nós agradecemos a vida e o privilégio de sermos família, de crescermos juntos e de experimentarmos juntos as bênçãos do Pai. Amados, só partilhar com os irmãos algumas breves informações da vida da igreja que são realmente importantes porque têm a ver com a vida da igreja que
vai para além dos tempos e dos momentos que nos encontramos aqui. E queria muito dizer aos irmãos que as inscrições dos acampamentos estão abertas, os irmãos aproveitem, têm diversas ofertas, se precisarem de ajuda para encontrar alguma solução, falem comigo, que eu posso sempre ajudar, mas aproveitem a época dos acampamentos, é sempre um momento muito especial de investimento da vida das nossas crianças, dos jovens e dos adultos também, porque há acampamentos para adultos também, portanto tem essa disponibilidade também. Lembrar mais uma vez a importância de, nesta época, para os pais de crianças e jovens que estão nas escolas, a inscrição na educação moral e religiosa evangélica. Façam essa inscrição, mesmo que na escola digam que não têm essa oferta, façam a inscrição, porque se não fizerem a inscrição, depois não podemos realmente procurar a resposta para esse pedido. Então, por favor, ao fazerem as inscrições, as matrículas dos alunos, ponham lá o pedido de educação moral e religiosa evangélica. Está bem? Façam isso, por favor, porque nos vai ajudar depois a criarmos recursos para estarmos presentes nas escolas. Hoje é um dia especial, diferente, e é tão diferente que eu até trouxe aqui um apetrecho. O pastor não sabe, eu só choro por duas razões, é por tudo e por nada. Mas acho que hoje não vou ser o único a precisar disto. Vamos ter um tempo especial de despedida, de comissionamento da nossa família Edu e Yasmin, mas vamos também ter o nosso tempo de almoço conjunto com eles, vamos poder ter mesa partilhada com eles. Hoje à tarde ainda temos o nosso culto administrativo. Sim, ele não podia ir embora sem ter um culto administrativo, até porque daqui a uns dias vai ter que também ter lá alguns na Igreja da Horta. Mas hoje teremos também o culto administrativo. Dia 10 de junho, amados. Dia 10 de junho é feriado, é dias de Portugal, das comunidades, mas nós vamos celebrá-lo de uma forma diferente. E vai ser celebrado de duas formas. Parte da manhã, uma jornada de trabalho. Não há nada como viver e experimentar um feriado nacionalista, como é o Dia de Portugal, e fazê-lo a trabalhar, não é? Então vamos fazê-lo a trabalhar, vamos avançar dentro do possível com as obras lá na Missão da Fogueira. Então às 9 horas nós vamos nos reunir lá. Quem puder ir, depois por favor faça-me saber, só para a gente distribuir tarefas, para podermos avançar lá com obras. Temos pinturas para fazer, temos vernizes para dar, portas para lixar, há um pouquinho de trabalho para todos. Depois, às 13 horas, juntamos-nos no Parque da Lagoa do Paúl, que fica na Moreira da Gandra, creio eu, não é Moreira? Ancas, então ali muito perto da casa do irmão Licínio e da irmã Júlia. Então juntamos lá para termos o nosso piquenique, passamos ali um piquenique à tarde e um tempo de convívio, mas às 8h30 temos o nosso tempo de culto, de oração e estudo bíblico, quarta-feira, como habitualmente. Portanto, vai ser um dia intenso, mas eu espero que também é muito abençoado. E finalmente, amados, só para lembrar que continuamos a precisar dos nossos voluntários para a porta, para a nossa loja social. A folha está ali atrás, em cima da mesa. Por favor, podem passar por lá para escrever as vossas disponibilidades e também podem ajudar com a nossa cesta solidária. Os produtos que nós precisamos de recolher estão lá no placar. Os irmãos podem sempre tirar as etiquetas e depois trazer para a nossa cesta que está ali debaixo da escada. E orem pelo Ministério da Porta. Cada vez mais temos pessoas a procurarem-nos e a nós a podermos ser sal e luz na vida dessas pessoas, a podermos ser o bom aroma de Cristo na vida deles. Amanhã mesmo teremos uma nova reunião com a Assistente Social da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Vamos dar apoio à primeira família encaminhada pela Câmara, o que é muito interessante, e criámos um vínculo também com a Câmara para podermos desta forma também abençoar o nosso município, aqui as nossas redondezas e as famílias que estão perto de nós. E por isso isto é de facto muito importante e precisamos muito estar focados nesta oportunidade que o Senhor nos dá. E uma das coisas que nós, enquanto igreja, sempre precisamos de fazer é orar, de buscar ao Senhor, nos entregar a Ele, buscá-lo como o Senhor das nossas vidas, como aquele que não precisou que lhe dessemos nada para tudo nos dar, e é Ele que nós queremos entregar as nossas vidas, nós queremos entregar o nosso caminhar como igreja, como famílias, como individuais, como comunidade aqui reunida, entregando as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas alegrias também, os nossos cansaços, as nossas dores, mas também os motivos pelos quais nós estamos felizes. Esta é uma época também muito particular, os nossos alunos estão a terminar mais o ano escolar
Para alguns é um alívio, outros ficam tristes porque gostam muito da escola e querem continuar a ir à escola, e nem querem pensar nas férias, mas é um tempo muito importante. Nós queremos lembrá-las neste percurso, os professores que também estão a terminar mais uma época, os nossos alunos do seminário que também estão a terminar uma jornada. É um tempo muito particular nesta matéria. Alguns estão em exames, alguns têm teses para defender, as coisas estão a acontecer e nós queremos tudo entregar ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Então vamos fazê-lo. Vamos ficar de pé, vamos à presença dele em oração e pedir que o Senhor de facto em tudo seja Senhor das nossas vidas. Pai querido, nós estamos na tua presença nesta manhã mais uma vez e somos tão gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia que dura para sempre. Porque de facto reconhecemos que tudo provém de ti, tudo é para ti, tu és a razão de todas as coisas, o nosso respirar, o nosso viver só faz sentido por causa de quem tu és, do teu amor, da tua bondade, da tua graça sobre as nossas vidas, pela nova vida que nos dás em Jesus Cristo. Nós celebramos isso com muita alegria no nosso coração e por isso nos entregamos aos teus cuidados, nos entregamos e pedimos que tu de facto faças presente, que tu cuides das nossas vidas, que tu, como sempre, possas estar atento às nossas necessidades, mas também te queremos regozijar e alegrar na tua presença pelas muitas bênçãos que tu derramas sobre nós. Estarmos aqui juntos nesta manhã é um privilégio. Tantos gostariam de o fazer e não podem, mas nós somos gratos por o poder fazer. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão desta manhã, que é resultado de corações transformados pelo teu amor, pela tua graça em Jesus Cristo. Pai, nós queremos também pedir que possas visitar aqueles que por algumas razões não podem estar aqui connosco, alguns dos nossos irmãos que estão doentes, alguns dos que estão aqui que também estão doentes. Tu conheces as nossas dores, as nossas dificuldades, as entregamos aos teus cuidados, sabendo que para ti nada é impossível, nem nada passa longe do teu olhar e da tua atenção. Pai, derrama sobre nós a tua graça, a presença transformadora do teu Santo Espírito e neste tempo que aqui estamos juntos, pedindo que tu removas dos nossos corações tudo aquilo que possa impedir o nosso tempo de intimidade e proximidade contigo, que tu tenhas o primeiro lugar em todas as coisas que aqui vamos fazer e entregar nesta hora. Te pedimos que tu fales connosco, que tu cuides das nossas vidas e que também do tempo de adoração que vamos querer prestar, tu possas transformar as nossas vidas para a honra e louvor do teu santo nome. Ó Pai, para a bênção das nossas vidas, oramos tudo isto com muita gratidão, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E vamos louvar. O Grupo Louvor vai nos dirigir neste tempo. Bom dia, irmãos. O Grupo de Louvor está sozinho aqui na igreja, claramente. Bom dia, irmãos. Agora sim. Já estamos todos aqui à frente com paninhos. Não sei se vocês vão ter o vosso paninho aí, o vosso lenço. Esqueceste do teu, Yasmin, queres ir buscar? Está aqui, se for preciso. Nós realmente vamos ter um tempo especial, um tempo feliz, de celebração da família, do Edu e da Yasmin e das meninas, mas acima de tudo e primeiramente ao nosso Deus, celebrar o nosso Deus. E eu gostava que nós pudéssemos iniciar com uma leitura que vai estar projetada de alguns versículos de Isaías 42, que diz o seguinte: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até às extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas ilhas. E nós não estamos nas ilhas, alguns irão estar em breve, estamos aqui no Troviscal. Estamos aqui a celebrar o nosso Deus como igreja e este Deus que não dá a sua honra e a sua glória a mais ninguém, aquele que é único de receber o nosso louvor e adoração, é aquele que nós queremos celebrar. E vamos cantar que Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e nós queremos adorá-lo e louvá-lo. Vamos aguardar, o nosso baterista está a receber um lenço.
Vamos lá, força baterista. Os irmãos podem sentar. O nosso Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade se tem feito notar. A fidelidade do nosso Deus tem sido visível na nossa vida de imensas formas. E nós vamos cantar, vamos celebrar essa fidelidade do nosso Deus. Hoje, ao longo do louvor, vamos relembrar alguns atributos, algumas características do nosso Deus. E neste momento vamos celebrar e cantar e louvar a sua fidelidade. Nada nos tem faltado, nada nos irá faltar, porque Ele é fiel. Não porque nós tenhamos algo especial, mas porque o nosso Deus nos ama e Ele é fiel a si próprio e a nós também. E nós vamos cantar um hino que celebra esta fidelidade. E quem desejar, neste momento, terá a oportunidade de entregar dízimos e ofertas ao Senhor. Quem nos visita, por favor, não se sinta obrigado a participar deste momento, não se sinta constrangido a participar. Nós fazemos-lo como igreja, como algo que entendemos pela palavra, em obediência ao nosso Deus também, a adorá-lo desta forma com as nossas ofertas. Algo que nós fazemos de espontânea vontade. Então, se nos visita, não se sinta obrigado a participar deste momento, mas nós vamos ter quem desejar e quem o Senhor colocou também no coração, momento de partilhar e celebrar desta forma, celebrando a fidelidade do nosso Deus. Pleno
Deus e Pai, graças te damos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa fidelidade do Senhor para conosco. Senhor, nós não temos palavras para agradecer e louvar o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Se não fosse a Tua fidelidade, a Tua destra fiel, nós não estaríamos aqui hoje, ó Pai. E nós queremos te louvar e te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a adoração, ó Pai. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa ter recebido o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa gratidão genuína, verdadeira a Ti, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Deus, cada irmão dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, multiplicar, Senhor, na vida dos irmãos desta casa, Senhor. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe as pessoas que vão manusear, ó Pai, os dízimos e ofertas da Tua casa, Senhor, para que possa haver mantimentos, Senhor, em cada departamento, Senhor. Que a manutenção da Tua casa, Deus, não seja falha, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar as mãos daquelas pessoas que vão manusear, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a liderança dessa igreja. Que o Senhor possa abençoar os missionários também, ó Pai, que recebem, Deus, desse dízimo e dessa oferta, Senhor, que é direcionado para esses missionários que estão no campo, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, ali. Não só com mantimento, Senhor, físico, mas espiritual também, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor continue caminhando conosco, que os nossos corações estejam voltados para Ti. Lembrando que o Senhor é fiel e que o Senhor cuida de nós dia após dia. E contigo, Deus, nós não temos falta de nada. Obrigada por isso, Senhor. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós celebramos e cantamos Deus que é bom, cuja misericórdia dura para sempre. Celebramos um Deus fiel que nos sustenta. E agora com as nossas crianças, nós vamos celebrar um Deus forte. Temos crianças aqui. Crianças dos mais pequeninos, aos que são mais grandinhos. Temos crianças. Isto aqui. Os adultos já podem ficar de pé. Vou já avisar, podem ficar de pé. Porque nós vamos cantar uma música que tem gestos e os adultos sabem estes gestos. Portanto, não vamos precisar de um ensaio tão longo. Ai, que lindas, lindos. Ok, vamos. Olha, é melhor virem, separarem-se um bocadinho mais. Podes vir, alguns descer aqui. Senta-te aqui ao lado dela, se calhar. Venham mais para baixo, só porque nós vamos fazer uns gestos que depois vocês podem bater uns nos outros. Eu não quero. Não, está bem? Nós vamos cantar esta música. Para quem já sabe ler, tem aqui a letra. Está bem? Os adultos também têm a letra ali. E nós vamos só relembrar os gestos uma primeira vez. Está bem? Eles não estão a prestar atenção. Vamos só relembrar os gestos desta música uma primeira vez, mesmo sem cantarmos, só para nós relembrarmos e os adultos também relembrarem. Então, Deus forte é o nosso Deus. Deus forte. Com os dois braços. Eu estou com o microfone, está bem? Forte é o nosso Deus. Depois repete. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Nos segura em suas mãos. Depois batemos palmas. Várias vezes. Na segunda parte, podes passar, Daniel. Podes passar. Exatamente. Mais alto que um arranha-céus. Arranha-céus são aqueles prédios muito altos, muito altos. Um arranha-céus vai mais fundo do que o submarino, maior que todo o universo, para além do meu sonhar. Isto é assim os nossos pensamentos a sonhar. Me conheceu e amou antes de o mundo existir. Oh, como é bom fazermos parte dos planos do nosso Deus. Depois voltamos ao início. Foi bom. Acho que vamos ensaiar uma primeira vez, até porque provavelmente vamos precisar depois cantar um bocadinho mais rápido, mas a gente vai lá. Vamos lá.
vocês acham? Temos que repetir? Eu acho que sim. Temos que repetir. Foi um bom ensaio. Perceberam que da primeira vez que nós cantamos batemos palmas, da segunda vez não batemos palmas. Eu acho que eles acertaram. Bateram no tempo certo. Então vamos lá, vamos outra vez cantar. Eu vou tentar fazer o gesto e cantar ao mesmo tempo. Isto está, multitasking está limitado. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Nos segura em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Nos segura em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, vai mais fundo do que o submarino. Maior que todo o universo, para além do meu sonhar. Me conheceu e me amou antes do mundo existir. Oh, como é bom fazermos parte dos planos do nosso Deus. Do início, Deus forte. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Nos segura em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Nos segura em suas mãos. Mais uma vez. Segura em suas mãos. Para terminar. Nos segura em suas mãos. Muito bem, muito bem. Os irmãos podem sentar, as crianças também podem sentar. Eu vou passar a palavra ao pastor Paulo. Hoje, excepcionalmente, as nossas crianças não vão subir, vão ficar aqui embaixo, porque eu creio que faz sentido, por tudo aquilo que vamos partilhar nesta manhã, que elas estejam, porque elas fazem parte também daquilo que nós vamos estar a celebrar. E estávamos aqui a cantar juntos, Deus forte é o meu Deus, e eu espero que mais do que uma canção, de uma música que cantamos alegremente com as nossas crianças, possa ser uma verdade. E há momentos que só mesmo porque Ele é forte, porque da nossa parte a coisa fraqueja, não é? Mas temos um Deus forte e Ele é o nosso Deus. E independentemente das circunstâncias, estejamos nós onde estivermos, Ele não muda, Ele não vai deixar de ser quem é, e isso é uma alegria. Hoje temos um tempo especial e eu queria dizer que os irmãos não, e mais ou mais precisamente para quem nos visita, não considerem que nós estamos a supervalorizar uma família ou alguém. Não, de facto, a forma química deles é subnitrato de pó de nada. O modelo de qualidade é o de Jesus Cristo, é sermos servos inúteis. Portanto, eles são inúteis e não valem nada. Mas têm neles a presença de Cristo. E aquilo que vamos partilhar, amados, é um pouco também de testemunho e que eu creio que faz sentido neste momento, no momento em que também os enviamos para os Açores, para a ilha do Faial. Faz sentido porque enviamos-los conscientes de quem estamos a enviar. E celebramos aquilo que Deus é nas suas vidas e aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Isto é normal acontecer, amados, porque é uma prática que não é de agora. Em Atos capítulo 13 nós vemos um momento em que diz Lucas, registando este momento da vida da igreja, que havia na igreja de Antioquia profetas mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo a eles, isto era na igreja de Antioquia. Aqui temos outros nomes, entre eles Yasmin e Edu, e também a Nonô e a Aurora. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé, Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E é isso que nós, enquanto igreja, queremos fazer, porque é uma prática
prática já do Novo Testamento. Podermos abençoar e enviar aqueles que o Senhor tem também trazido até nós e que agora, neste tempo, o Senhor os separa para outra jornada. Está a fazer este mês 22 anos que passámos pelo mesmo momento. Há 22 anos também as ilhas estavam no nosso plano e o Senhor nos chamou e fomos na altura para a Ilha Terceira, e foi um momento também muito difícil para nós. Vai fazer 10 anos que foi o contrário, estávamos nas ilhas e o Senhor nos chamou para cá. Ontem o Edu estava a dizer que se pudesse não vinha hoje ao culto. Amados, estes cultos, há momentos em que eu gosto muito de cultuar ao Senhor, mas há momentos em que eu, se calhar, se pudesse, faltava ao culto, embora não é correto fazê-lo, mas porque é difícil nós lidarmos com as nossas emoções, e eu até estou preocupado porque o texto que o Edu escolheu para pregar hoje fala em chorar. A gente não precisava dessa ajuda, mas ele quis e sentiu no seu coração fazê-lo. E por isso, amados, os testemunhos que vamos aqui partilhar têm um único objetivo: louvar a Deus. Louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito na vida destes queridos, por tudo aquilo que vai fazer. E eu mais logo vou mandar o link do culto para a igreja lá no Faial, a Igreja Batista da Horta, para eles perceberem, através do tempo que estamos aqui a celebrar, o que é que estamos a viver e o que é que estamos a enviar para eles, o que é que o Senhor está a enviar através de nós para eles. Porque aquilo que vamos partilhar hoje aqui é resultado daquilo que nós temos vivido e experimentado ao longo deste tempo com estes nossos queridos que agora vão servir ao Senhor noutro lugar. E como viram, eu consegui não usar os lenços. Que fantástico. Ora, bom dia. Bem, hoje vou ter que recorrer à cábula porque senão não vou conseguir falar. Mas também vou ser breve. Para quem não se lembra ou para quem não estava cá, há 10 anos, quando o pastor Paulo chegou à igreja, o grupo de jovens e adolescentes não existia. Passado um tempo, eu e a Marta decidimos começar a dinamizar algumas atividades. E quando, em 2019, o Edu e a Yasmin chegaram, começaram a participar também e a envolverem-se muito connosco, e nós convidámos-os para fazerem parte desta liderança. Os anos passaram, o grupo cresceu, a liderança foi mudando, mas eles nunca deixaram de servir connosco. Portanto, o crescimento deste grupo de jovens, que há uns anos tinha 4 ou 5 pessoas e que agora reúne 25 à volta da mesa, deve-se muito ao serviço, ao compromisso e à entrega que vocês lhes deram. Fomos muito abençoados por vocês e por isso não podíamos deixar-vos ir para os Açores sem antes vos darmos não uma, não 2, mas 3 prendas. Tens que vir aqui à frente, acho. A primeira é esta, caso os do pastor não cheguem, vou dar ao Edu, eu acho que ele vai precisar. A segunda está aqui dentro, vou dar aqui à Yas. É uma pequena invasão da vossa casa, porque nós decidimos que vocês iam para os Açores e nós íamos também. Portanto, vamos ficar paradinhos em alguma estante ou algum móvel da vossa casa, para vocês nunca se esquecerem de nós. Para quem não consegue ver, é uma moldura com a foto mais recente do grupo que nós temos do grupo de jovens. E a terceira vai passar ali. Olá, Edu e Yasmin. Olá, Yas, olá, Edu. Olá, Edu, olá, Yas. Olá, Edu e Yasmin. Cara, é Yas. Oi, Edu. Oi, Yas. Olá, Yas e Edu. Estamos a fazer este vídeo com muita tristeza, mas também com muita alegria por saber que vocês nos marcaram muito, a nós e a toda a igreja. Foram muitas boas memórias. Aprendemos muito convosco. Aprendi muito convosco sobre a persistência na oração. E isso foi das grandes coisas que nos marcou mais, foi a persistência naqueles momentos em que vocês estavam a passar por mais dificuldades. Foi o que nos marcou mais enquanto família. E também é bom saber que vocês são os discípulos de Cristo e que são os verdadeiros seguidores de Jesus. Não sei bem como é que começa este vídeo, mas vou começar por agradecer. Agradecer porque foram um casal que me marcou muito, que me ensinou muita coisa importante. Foram
desde que eu sou mais velho, desde que eu tenho mais cabeça, foram duas pessoas, foram provavelmente os meus primeiros professores, as primeiras pessoas que me deram vários estudos regulares, desde a escola dominical e nos primeiros encontros do grupo de jovens. E foram as pessoas provavelmente que me ajudaram mais a crescer espiritualmente. Mas não só no contexto da igreja, também no contexto fora dele, desde pequenos momentos de partilha, pequenos momentos de conversa, até jantares, almoços, horas de conversa. Mesmo foram das pessoas que mostraram e que me fizeram também desenvolver grande parte do amor que eu tenho por crianças, por causa da Aurora, por causa do Nono. E sem dúvida que isso vai ficar para sempre marcado em mim. Sem dúvida é um casal que para mim é amor. Acho que a melhor maneira de os descrever é amor e amizade, principalmente por tudo o que foram para mim, por tudo o que me ensinaram. Acho que sem dúvida é uma boa forma de os descrever. No fim só os tenho a agradecer por tudo o que me ensinaram ao longo destes muitos anos. Foram 8, 9 anos, diria eu, de muito crescimento, de muita amizade, de muitos momentos. E não vou perguntar muito mais, tenho que agradecer por todos os momentos que passámos. E não é um adeus, é um até já. Daqui a uns meses estamos juntos outra vez. Bom, já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e a voz embarga, dá vontade de chorar. Queria agradecer por esse tempo que a gente teve junto, esses 3 anos, que parecem que foram 3 décadas, nem parece que é só 3 anos que nós temos de amizade, mas eu queria agradecer por todo apoio, por todo conselho, por toda ajuda. Vocês foram fundamentais nesse processo meu de ministério, nesse processo meu no seminário. Eu nunca vou esquecer meu primeiro dia de aula, quando Edu mandou mensagem pra mim, falando pra eu ser forte e corajoso. E essa mensagem, nos dias e nos momentos mais difíceis, ela volta no meu coração. Parece que Deus sempre faz eu lembrar da mensagem que o Edu me mandou pra ser forte e corajoso. E eu não tenho palavras para agradecer como vocês me ajudaram a crescer espiritualmente. Não tem como. Se hoje eu tô aqui e se eu sei tudo o que eu sei, o que eu aprendi na prática, foi por conta de vocês. Foi porque eu tive 2 irmãos que me ajudaram muito. Eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram, não só por mim, mas pelos meus pais, pelos amigos que vocês são. Vocês são literalmente aquilo que a Bíblia diz, que há amigos mais chegados que irmãos. É o que eu sempre falo pra vocês. Vocês são os irmãos que eu nunca tive. Vocês são os meus irmãos que eu nunca vou ter. Vocês são os meus irmãos mais velhos e eu amo muito vocês. Amo muito vocês. Eu olho pras meninas como as sobrinhas que eu nunca vou ter. E eu agradeço. Se eu tivesse que escolher uma palavra pra descrever vocês dois, eu escolheria a palavra irmão, porque foi isso que eu tive em vocês. Eu tive em vocês dois esse irmão que eu nunca tive. Então, muito obrigado. Se eu vos pudesse descrever com uma palavra, seria energia. Porque quando, por exemplo, a Yasmin canta com o grupo de louvor, nota-se imenso a energia, a vontade que ela tem de louvar o nosso Senhor, nosso Deus, a quem nós adoramos imenso, do fundo do nosso coração. E quando é o Edu a pregar a mensagem, nota-se a vontade que ele tem de partilhar a mensagem que Deus lhe pôs no coração com a igreja. Muito obrigada, Edu e Yasmin, pelo vosso carinho, pela vossa energia, pela vossa coragem, pelos louvores e mensagens que vocês partilharam com a igreja. Vocês vão ter sempre um lugar aqui dentro. Primeira pergunta: de que forma eles te ajudaram a crescer espiritualmente? O exemplo tanto do Edu como a Yas, primeiramente como casal, o vosso exemplo tem sido fundamental para nós. Nós observamos muitas pessoas, o que elas dizem e o que elas fazem, e vocês têm sido exemplo nisso. E portanto, primeiramente, o vosso exemplo na igreja, como família
e depois individualmente o Edu como homem e a Yas como mulher, também como pai, como mãe e marido e mulher, tem-nos ajudado a ver o cristianismo de uma maneira mais palpável. E obviamente, através das nossas reuniões, ajudam-nos bastante, através de conversas, partilhas de diversos temas, ajudaram-nos a crescer. Então, a outra pergunta é: o que mais vos marcou neste casal? Eu acho que a presença deles e a vontade que eles têm e que se vê de forma muito evidente de eles quererem ser igreja e estarem lá a ouvir, a aconselhar no que conseguem e as outras pessoas. Então acho que a presença deles como casal e lá está nesta questão de ser igreja. E acrescentando na presença a intencionalidade com o que fazem, eu acho. Pronto, seria uma das coisas que mais nos marcou, mas agora neste caso a mim como casal, foi a vossa intencionalidade, mas também a intencionalidade acarretada com a alegria que o faziam. Não eram intencionais apenas porque tinham que ser intencionais ou como se fosse uma obrigação, mas faziam isso com muita alegria. E demonstravam essa alegria e demonstrarão lá na horta com as pessoas que são igreja com eles. Então, como é que nós descreveríamos o Edu e a Yas numa palavra? Assim, vocês tiveram uma pessoa, um pai da fé, um discipulador, o Robinson, e a quem vocês tinham muito carinho, e têm de certa forma ainda. Nós consideramos-vos os nossos Robinsons. Vocês são os nossos exemplos, discipuladores, a quem nós temos muito amor e carinho. Portanto, discipuladores seria uma palavra. Em relação ao que mais aprendemos convosco, acho que podemos destacar 3 coisas. A primeira foi que vocês ensinaram-nos muito aquilo que é viver uma vida de oração, tanto com algumas pregações do Edu, com alguns estudos que a Yasmin pôde partilhar connosco, mas acima de tudo, através do vosso testemunho, do vosso exemplo, daquilo que é a vossa vida de oração e de facto vocês são um grande exemplo nesse aspecto. Acho que também aprendemos bastante sobre o que é ser família e o que é ser casal. Nos nossos almoços e nos nossos brunches aprendemos bastante com vocês sobre isso. Sim, o vosso casamento é um exemplo e também a maneira como vocês educam as vossas filhas. Conseguimos ver isso, obviamente, um pouco mais através da Nono, que é mais velhinha, mas vocês são um grande exemplo daquilo que também é educar um filho e educar filhos nos caminhos do Senhor e nota-se claramente que elas cresceram na igreja e que vocês lhes ensinam desde muito pequeninas as coisas de Deus e, portanto, são um grande exemplo nisso também e aprendemos muito convosco nesse aspecto. Viste Jesus através da vida deles? Acho que não é só numa forma ou numa coisa ou duas. Realmente a vossa vida transmite Jesus e vocês vivem, na minha opinião, como Jesus viveria. E, portanto, toda a vossa vida reflete Jesus e vocês também são um exemplo muito grande nisso. Um momento marcante convosco? Acho que aquele nosso primeiro almoço, que falámos bastante sobre família, sobre a vida a dois, sobre a vida de um casal. Acho que ainda éramos namorados. Acho que foi bastante importante para nós. E também o facto de terem feito parte do nosso casamento, tanto na vida do casamento como mesmo na cerimónia, terem tocado e cantado o nosso casamento, foi importante para nós. Relativamente ao que vamos sentir mais falta, vamos sentir muita falta de vocês, mas também das miúdas. A falta muitas saudades da Nono e da Aurora. Das nossas conversas, das gargalhadas, vamos sentir muita falta desses momentos. Uma palavra para vos descrever: amor. Família. Ajudar-nos a crescer espiritualmente, dando-nos conselhos de como é que podemos viver como casal e individualmente. O Edu foi meu pai na fé, mais ou menos. Ele é que esteve comigo a cada momento, desde que eu era mais novo. Depois a Maria juntou-se e eles ajudaram-nos sempre, estiveram sempre presentes para nós. E nós estamos muito gratos por eles. Agora que vocês estão embora, com certeza que um dos motivos e uma das coisas que eu mais vou sentir falta é quando a Yas dava o estudo. Eu lembro que foi num momento de estudo de jovens que eu me aproximei mais da Yas e que ela me fez sentir muito bem acolhida naquele momento. E o que nós vamos sentir mais falta vai ser de vocês, claro, mas também da vossa melhor parte, que é a Nono e a Aurora, claro. É engraçado pensar que eu e a Yas, nós morávamos no mesmo estado,
quase na mesma cidade, era uma vizinha da outra, e tivemos que vir para Portugal para poder os conhecer. E assim, foi uma aproximação muito boa e que, querendo ou não, me fez lembrar um pouco de casa, quando nós falávamos sobre comidas, sobre o nosso próprio sotaque, sobre também gírias, e isso foi muito bom. Quando tivéssemos que dizer em uma só palavra o que representava vocês dois, para mim seria que vocês são muito acolhedores. Para mim seria que vocês são muito receptivos. Duas coisas que eu aprendi convosco e que eu quero partilhar, que me fizeram crescer espiritualmente e que nós sentimos também na nossa vida, que nos ajudou. Primeiro, a vossa vida de oração, o vosso compromisso com Deus e com as pessoas que estão à vossa volta nesta área muito específica da oração, e também na área de estudo da palavra, a vossa dedicação a estudar a palavra, a partilhar o que vocês também estudam e entendem daquilo que Deus traz na Bíblia. Então estas são as duas áreas que eu sinto que me ajudaram a crescer espiritualmente e que nos ensinaram também enquanto família. Admiramos muito a forma como vocês partilham a palavra nos momentos de EBD, nos momentos de estudo bíblico que tivemos também com os jovens e tudo mais. A vossa procura constante por estar mais próximo de Deus e de partilhar isso com as pessoas à vossa volta, isso é algo que me marcou muito também. A chegar o dia, vocês sabem que nós vos amamos muito. O facto de eu só estar a fazer este vídeo já é... Vocês já sabem o que vocês significam para nós, para mim. Nós tivemos, nesses poucos anos que estivemos juntos, porque nós queríamos mais, por isso é que são poucos, nós vivemos muitos momentos bons, que não vou classificar só um, porque era injusto para a quantidade de momentos que vivemos e tão bons que foram, partilhar estes anos com vocês, a vossa companhia, estar com a vossa família, na vossa casa, vocês também na nossa casa. O amor por vós, vocês, é enorme. Vocês vão estar sempre no nosso coração, todos os momentos que nós vivemos juntos, vão estar sempre presentes. E claro, 2h30 de viagem é nada, e vamos estar, querendo Deus, vamos estar com vocês vão estar connosco, e sempre que possível relembrar e viver novos momentos. Há algumas frases que vocês foram dizendo que nos marcaram, que ficaram connosco, e para mim é a frase que a Yasmin diz: só Jesus na causa. Para mim, Edu, estamos juntos, e eu vou levar isso porque qualquer pessoa agora que vai receber, vamos estar juntos e sempre a pensar naquilo que vocês nos ensinaram. Se nós tivéssemos que escolher uma palavra para vos descrever, a vocês os dois e a vocês enquanto família, seria comprometidos. Nós fomos extremamente abençoados por Deus através de vocês, e é realmente um privilégio nós podermos dizer que vocês são nossos amigos. Eu vou começar. É um privilégio muito grande podermos dizer que vocês são nossos amigos do coração. Dizer-vos que vocês podem sempre contar connosco, e na certeza que nós sabemos que podemos também contar com vocês. Obrigado, Edu e Yasmin. Obrigado, Yas e Edu. Obrigado. Muito obrigada, Edu e Yasmin. Obrigado, Edu e Yas. Obrigado, Edu e Yasmin. Obrigado, Edu. Obrigado, Yas. Obrigado, Horário. Obrigado, Nuno. Obrigado, Edu. Obrigado, Yas, por tudo que vocês fizeram e fazem por nós. Eu amo muito vocês. Obviamente os irmãos percebem que se pudéssemos abrir a oportunidade a que todos expressassem, não sairíamos daqui hoje, e os jovens acabaram por usar este modelo por ser mais prático e nos proteger de mais emoções. Mas eu estava a ouvir o vídeo e, amados, isto é a igreja. Igreja é isto. Igreja é Cristo fazer a diferença na nossa vida, é Cristo usar pessoas na nossa vida, e por isso eu creio que estava a olhar para este vídeo. Não há melhor forma de partilhar com aqueles que ainda não nos conhecem o que é ser igreja, é isto, é perceber que nós somos usados por Deus, somos abençoados por Deus através de vidas, de famílias, e só podemos ser gratos, naturalmente, só podemos ser gratos. Agora são eles, noutro momento serão outros, e teremos o mesmo para dizer, porque nós
temos a graça de podermos ser sal e luz na vida uns dos outros, podemos abençoar a vida uns dos outros com esta maravilhosa graça e este maravilhoso aroma que é Jesus. 2 a 8 dias, querendo o Senhor, eu quero garantir, se for possível, e se o Senhor permitir, que estaremos lá na horta para garantir que eles são bem recebidos lá também, e querendo o Senhor, estarei lá no culto de tomada de posse, e para partilhar isto com os irmãos lá da Igreja Batista da Horta, de que queremos muito e oramos muito para que eles sejam uma bênção. Agora, como nós vimos, faz parte do nosso processo enquanto Igreja de os enviar, de os abençoar, e nós queríamos fazer isso mesmo. Vou pedir que a família venha cá à frente. Eu vou pedir que a direção da Igreja, os diáconos, possam vir também. Eles vão se ajoelhar aqui. Também queremos consagrar esta família ao Senhor. Pastor, por favor, pode-se juntar. Isto não é todos os dias que o pastor está num culto em que vamos comissionar uma família, mas isto é privilégio. Por favor, junte-se a nós para podermos impor as mãos sobre estes nossos queridos e podermos abençoá-los. Igreja, podemos ficar de pé e, obviamente, juntos podermos entregar ao Senhor a vida destes queridos, clamando ao Senhor pela sua direção, para que eles continuem a ser lá no Faial aquilo que tem sido para nós aqui e que foram lá no Brasil antes de chegarem até nós também. E de facto eu sou muito grato. O Senhor me deu o privilégio de ter um Timóteo chamado Edu, e eu sou grato pela sua vida, sou grato porque o Senhor me permitiu aprender com ele, caminhar com ele, estar com ele, com eles, obviamente, como família, e na certeza que o Senhor irá completar a obra, irá usá-los poderosamente no futuro que tem para eles lá no Faial. Podemos estender as nossas mãos sobre os nossos queridos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós estamos na Tua presença certos que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade é sem limites. E nesta hora, Pai querido, nós Te agradecemos porque o Teu amor tem-se revelado em nós através do Teu servo Edu e Yasmin, da vida da Nono e da Aurora, e Te agradecemos pelas suas vidas, pela obra que Tu tens realizado neles e através deles. Estes anos que Tu nos permitiste caminhar juntos, nós Te agradecemos porque pudemos chorar juntos, pudemos rir juntos, pudemos celebrar juntos, mas acima de tudo pudemos Te amar juntos e sermos amados por Ti também juntos. Pai, nós os entregamos aos Teus cuidados e nesta hora, pedindo que o Teu Santo Espírito esteja sobre eles, que Tu possas derramar a Tua graça, a Tua presença, que os possas usar poderosamente ali naquele lugar. Estamos certos que Tu vais continuar a fazê-lo. Sustenta as suas vidas, Pai. Continua a colocar nos seus corações a alegria de Te servirem e de Te honrarem com todo o amor, com toda a intensidade das suas vidas, tal como nós aqui vimos e experimentámos, Pai. Coloca no caminho deles, Pai, as famílias, as pessoas que Tu queres alcançar também com o Teu amor, e faz deles portadores da Tua mensagem, não só por palavra, mas acima de tudo por vidas transformadas e consagradas a Ti. Pai, nós os entregamos com gratidão no Teu altar de graça, agradecendo pelas suas vidas e agradecendo por tudo aquilo que Tu és e vais ser nas suas vidas, no seu ministério daqui para a frente e particularmente neste tempo na Ilha do Faial, na Igreja Batista da Horta, que Tu os possas abençoar, cuidar, e a nossa oração é de gratidão por Tu nos abençoares e amares desta forma através das suas vidas. Oramos tudo isto naquele que é a razão de tudo isto, aquele que é a razão da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso respirar. Oramos tudo isto no amor maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém, amados. Okay, podemos ficar sentados, amados. Depois os irmãos no fim vão ter a oportunidade de poder cumprimentá-los. Não fica aqui ainda. Eu vou dar-se pela segunda vez esta Bíblia. O irmão Carlos já entregou no dia do concílio, mas eu não tinha feito aqui a dedicatória e agora já está com a dedicatória. E, portanto, na certeza que esta palavra vai continuar a ser a vossa luz, a vossa iluminação para o caminhar que vocês vão caminhar, e por isso, na certeza que este livro vai continuar a ser útil, particularmente porque está em tradução de Portugal, em português de Portugal, e lá no Faial vai-lhe dar muito jeito ele ler esta palavra, não é? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Como igreja, a direção da igreja decidiu também fazer uma oferta de amor para vocês, no sentido de vos ajudar neste momento. Não é nada comparado com aquilo que o Senhor já fez e já nos entregou através de vós. Esta é uma decisão da direção
direção da Igreja que nós aguardamos o respaldo do resto da Igreja. Eu acho que eles vão concordar e, portanto, de alguma forma, somos todos nós juntos a amar estes nossos queridos também desta forma. E, mais uma vez, desejando que o Senhor vos abençoe muito e que o Senhor continue a dirigir as vossas vidas. E daqui até quinta-feira, eu espero que a gente ainda tenha muitos lenços para enxugar e para usar. Está bom? Que o Senhor vos abençoe, queridos. E agora, alguém estava a dizer que eu não tinha sido muito bom para o Edu, mas é óbvio que ele no último domingo connosco tinha que partilhar a palavra. Só fiquei mesmo com dúvidas por causa do texto que ele vai usar, mas eu estou certo que o Espírito Santo o vai usar para, através daquela palavra que é significativa de Atos capítulo 20, possa falar aos nossos corações e certamente o Espírito do Senhor o fará nesta hora. Por isso, estamos alegres. O choro é de alegria, é de gratidão ao Senhor, faz parte da caminhada. E essa é mais uma etapa da nossa vida, que o Senhor assim escolhe para nós. Estamos aqui simplesmente para obedecer, continuar e cumprir aquilo que o Senhor quer para nós. Eu tenho prometido que eu não vou chorar, mas não tem como segurar e eu acredito que eu já não tenho mais lágrimas para chorar. Aprendi aqui nesses 7 anos no Troviscal que eu também choro por 2 coisas, por tudo e por nada, né? Mas o texto que vamos meditar hoje, vou tentar ser um pouco rápido, é o texto de Mateus, Atos capítulo 20, verso 17 e 38. Atos capítulo 20, verso 17 ao 38. Sabe, estava a pensar esses dias e lembro que há um tempo atrás nós estávamos estudando sobre os encontros de Jesus, né? Jesus foi aquele que teve na sua caminhada vários encontros com pessoas, com famílias. Esses encontros marcaram a vida das pessoas. E todos nós, em algum momento, passamos por encontros e ainda vamos passar por encontros que marcam a nossa vida de tal forma, uma forma profunda e verdadeira e íntima e que deixa também saudades. Quando o bebê chega na vida de uma família, do pai e da mãe, ali está marcado o primeiro e mais belo encontro, né, na vida daquela família. Algo precioso. E aquilo ali fica marcado para sempre na história daqueles pais. Por outro lado, há pessoas que entram na nossa vida de forma de repente e parece que com pouco tempo, minutos, semanas, dias e meses passados, pensamos que já conhecemos aquela gente há tanto tempo, né? Mas pessoas que entraram na nossa vida e marcaram a nossa vida através de um simples encontro. O que falar daqueles encontros que não dávamos conta, mas que de repente cria ali um laço de amizade e futuramente um laço amoroso, né? O casal. E mais à frente, aquilo ali é afirmado com um casamento. E isso aconteceu através de um encontro. O que falar daquele verdadeiro e mais belo e importante encontro com Jesus? Aquele encontro com Jesus. Jesus é esse que entra na tua vida, na minha vida e nunca mais sai. E marca a presença ali para sempre. Todos nós já passamos por encontros. E vamos passar por encontros que marcam a nossa vida. Os encontros marcam, mas também as despedidas também marcam de forma positiva, de forma profunda. E alguns encontros são inesquecíveis.
Nos encontros e nas despedidas também percebemos em alguns momentos o direcionamento de Deus. O Senhor manda uns para um lado, manda outros para outros. Mas as despedidas também são marcantes. As despedidas também são marcadas por momentos difíceis, momentos que deixam saudades, que deixam lágrimas, algo que ficou gravado nos nossos corações, mas que também nos desafiam emocionalmente e que revelam e nos fazem recordar o quão importante e precioso são aquelas pessoas, ou foram aquelas pessoas. E esse texto de Atos capítulo 20, do verso 17 até o 38, que o apóstolo Paulo tem um encontro com os irmãos, com os presbíteros, e ao decorrer do texto também vamos ver e perceber que ele também se despede daqueles irmãos. Um encontro inesquecível e uma despedida marcante. E aí eu estava pensando num tema para a pregação de hoje, e o que veio à mente foi isso: um encontro inesquecível e uma despedida marcante. Essa é uma das viagens do apóstolo Paulo. Ele está na cidade de Mileto, ele reúne ali com os presbíteros, com os líderes da igreja de Éfeso. Éfeso, que era uma cidade importante e influente ali naquela região, com um papel muito significativo na propagação do evangelho ali naquela região. E sem dúvida esse foi um encontro inesquecível na vida do apóstolo Paulo, na vida daqueles irmãos, que é marcado também por uma despedida profunda e emocionante. Naqueles irmãos, naquela despedida e naquele momento, houve uns momentos de choro, de abraços sinceros, de beijo, de lágrimas, de saudades, mas tudo isso que revelava a forte comunhão e o papel significativo de Cristo na vida da igreja. E o que é que esse texto tem a nos ensinar? Atos capítulo 20, verso 17 a 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzia entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, devo-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Senão, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O 28 ele continua: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para
vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalho assim é mister socorro aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhou-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando-os afetuosamente, a Paulo o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. E o que esse texto tão rico, tão valioso, tem para nos ensinar nessa manhã? E eu tentei destacar aqui algumas coisas, vou tentar ser breve. Esse texto nos ensina na vida do apóstolo Paulo, desse encontro, que nós precisamos ter uma vida de dedicação a Deus, uma vida de total dedicação ao Senhor. Paulo inicia o verso 18 afirmando: olha, vós sabeis que eu vivi como eu vivi entre vós desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, em que eu cheguei aqui. De fato, quando olhamos versos anteriores, vamos ver que Paulo tinha determinado não aportar ali na cidade de Éfeso, né? Ele não queria demorar muito ali na Ásia, ele tinha pressa para chegar em Jerusalém, mas teve que parar. E de Mileto ele não perdeu tempo, ele chamou os irmãos da igreja de Éfeso, ali eles reuniram e começaram a partilhar aquilo que estava no coração do apóstolo Paulo. E imagino eu, olhando essa atitude do apóstolo Paulo, vemos ali, os irmãos olhavam ali os ensinamentos, o testemunho daqueles homens, e puderam contemplar a obra maravilhosa do Espírito Santo na vida daquele que era perseguidor dos crentes. Daquele que havia sido transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. E que agora estava anunciando as boas obras de salvação. Que agora estava testemunhando uma vida de dedicação e entrega ao Senhor. Sabe, Deus, o Senhor Deus, Ele quer de nós uma vida de relacionamento com Ele. E Paulo, ele tinha essa vida de relacionamento, uma vida de dedicação, uma vida de serviço sempre ao Senhor. Antes de fazer algo para Deus, nós precisamos entender que somos chamados para caminhar com Ele, somente com Ele. A verdadeira vida que precisamos ter é uma vida de dedicação, e essa vida deve nascer de um coração grato, de um coração rendido ao Senhor da obra. Deus chama-nos, em primeiro lugar, para ter uma comunhão íntima consigo, e esse resultado e essa comunhão, ela traz um resultado de relação e de vidas alcançadas, de vidas transformadas, de almas salvas, e a obra do Senhor continua sempre a avançar, dia após dia. Quando olhamos lá para o verso 31, vemos que Paulo, exortando aqueles líderes, ele pede para que os líderes possam permanecer vigilantes. E ele próprio fala desse encontro transformador com Jesus em sua vida, afirmando a sua vida de total dedicação a Cristo, ao serviço de Cristo, mas que também é marcada por atitudes de humildade, mas que também isso trazem à sua vida lágrimas. E ele continua a dizer no verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar cada um de vós com lágrimas. Na caminhada com Jesus, numa vida de dedicação, as lágrimas vão sempre aparecer. É inevitável. Mais tarde, se formos olhar e observar o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, Paulo ele enfatiza a vida que ele tem, falando àqueles irmãos da igreja sobre servir ao Senhor, mas servir ao Senhor muitas vezes envolve lágrimas, envolve alegria, envolve contentamento, envolve despedidas, envolve encontros, envolve lágrimas. Contudo, as lágrimas que o apóstolo Paulo também sente e que expressam e caem do seu rosto não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, Paulo, ele
ver de forma profunda a condição humana de toda aquela gente que estava perdida no pecado, se aprofundando numa vida errada, mas o seu coração estava repleto de compaixão e graça por cada vida, por cada alma que o Senhor colocava à sua frente. E ele não cessava de orar. Se olharmos para todas as cartas que Paulo escreve, ele vai sempre falar que estava orando pelos irmãos, que agradecia a Deus pela lembrança que vinha, e ele não cansava de orar. E nessas orações vinham lágrimas, sim, mas ele continuava a pregar a mensagem do Evangelho, uma mensagem que era verdadeira, muito embora alguns que estavam para se infiltrar traziam um evangelho distorcido, um evangelho que não era verdadeiro, outros rejeitavam a mensagem, a palavra de salvação, os valores eram desprezados. Isso machucava o coração do apóstolo Paulo. E as lágrimas continuavam a cair. Mas a pregação e as suas orações eram frequentemente acompanhadas, sim, dessas lágrimas. Mas no intuito do seu ser, ardia o desejo que todos pudessem conhecer a Cristo, abandonar a vida de engano, experimentar a verdadeira transformação que só o Evangelho de Jesus pode fazer na vida do ser humano. Esse compromisso e dedicação que Paulo aqui nos ensina faz com que nós não olhemos para o cansaço, não olhemos para as condições, não olhemos para o tempo. Observando o verso abaixo, no verso 20, nós podemos perceber que Paulo ele ia de casa em casa, encontrava famílias e famílias, e ali anunciava a verdade de Jesus. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito depois que eu cheguei no Troviscal, eu já sabia isso, colocava em prática, mas que Deus me deu a oportunidade e eu vejo que isso tem algo tão positivo e vejo Deus agindo, a oportunidade de estar na mesa, na casa dos meus irmãos. Na mesa, testemunhar Jesus. Às vezes temos aquela noção de que, e aquele pensamento de que só podemos falar de Jesus e só temos a oportunidade de falar de Jesus e experimentar e testemunhar Jesus quando saímos na rua para panfletar, para ir a um sinal, para fazer alguma coisa. Mas estar na casa, a oportunidade de estar na mesa, isso é tão rico, isso é tão valioso, e ali conseguimos anunciar Jesus. Ali conseguimos testemunhar Jesus, ali conseguimos falar de Jesus, ali conseguimos interceder pelas pessoas, e o Espírito Santo vai fazendo a obra. Certa vez eu já testemunhei várias vezes aqui, que foi através da mesa que pessoas que expressavam não acreditar em Deus, tiveram a sua vida transformada, experimentaram Jesus, viveram milagres e hoje acreditam e têm uma vida de intimidade com o Pai, através da mesa. E Paulo fazia isso de casa em casa. E nós precisamos perceber que temos a oportunidade de ter, e Deus quer que nós tenhamos uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida para experimentar Ele, para testemunhar Ele, independente do tempo, das circunstâncias, das dificuldades. Paulo, vamos ler no texto que Paulo não sabia o que realmente iria esperar mais à frente em Jerusalém, e o que iria acontecer é que ele ia ser preso, ia ser perseguido. E vamos ver que isso aconteceu mais à frente. Mas Paulo continua a viver a sua vida de dedicação a Deus. Do verso 22 ao verso 24, podemos ver que esse texto nos ensina na vida do apóstolo Paulo, no encontro que ele tem com esses presbíteros, os líderes da igreja, que nós precisamos ter uma vida marcada pela obediência ao Senhor.
A vida de Paulo é marcada por atitudes profundas de obediência. E fica claro em várias de suas afirmações, a carta às igrejas. Ao despedir-se daqueles irmãos, a primeira convicção do apóstolo Paulo que ele expressa é que o Espírito Santo estava a conduzir para a cidade de Jerusalém, sem saber o que exatamente iria acontecer, o que estava a esperar, mas ele estava sendo obediente. Esses dias me perguntaram: Edu, vais para a horta, tu sabes o que espera lá? E eu respondi: eu não sei o que é que me espera lá. Tenho medo. O novo causa medo, né? Não sei se acontece só comigo. É só comigo? Pastor, já aconteceu com o senhor? Pastor Paulo? O novo causa medo. Sair da tua zona de conforto também gera desconforto. Traz medo. Mas precisamos entender que temos que estar confiantes e seguros em Jesus. Somente nele. Somente nele, independente do que vai acontecer. Se é ele que nos escolhe, se é ele que nos envia, se é ele que nos chama, ele é que é responsável, ele é que está cuidando de nós, ele é que vai continuar a obra. E Paulo, ele não sabia de fato o que iria acontecer, mas como um bom conhecedor das Escrituras, ele sabe o que já aconteceu. E lá em Mateus capítulo 20, 18, temos o registro quando vai falar, né, que ali o Filho do Homem passou por perseguições, o Filho do Homem foi condenado, foi entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condenado à morte. E ali Paulo também iria passar e enfrentar essas perseguições. Mas ainda assim a sua vida de obediência e dedicação a Deus, a sua confiança no Deus, levam ele a avançar, sem questionar, sem reclamar. Obrigado, meu diácono. Vou levar ele para o Faial. Vai chegar o tempo. Sem questionar, sem reclamar, sem saber qual seria o desfecho da sua vida, se seria vida contínua ou seria morte. Mas Paulo continua a ser obediente. Lá no capítulo 21, verso 17, vemos que Paulo ele chega em Jerusalém. Já a partir do verso 27 do capítulo 21, acontece aquilo que Paulo imaginava que iria acontecer. Ele é preso, ele é amarrado. Amarram ele por 2 correntes. Mais à frente a gente vê que Paulo está preso. E no capítulo 22 ele faz o seu discurso ali a toda aquela gente. Mas não deixa de obedecer. Sabe, a nossa grande falha, a nossa maior questão é que nós desobedecemos sempre. Nós não queremos ter uma vida de obediência ao Senhor. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós olhamos para aquilo que pode vir e desistimos. Nós queremos olhar primeiro o bônus, aquilo que vamos ter, aquilo que vamos ganhar, mas não queremos agir, não queremos dar o primeiro passo, não queremos confiar, não queremos fazer, não queremos ir, não queremos entender o chamado, não queremos ouvir a voz de Deus. Olhamos e medimos circunstâncias, situações, o tempo, a hora, o clima. Se eu vou andando, se eu vou de carro, se é para ir ou não, se é aqui, se é longe, se é perto, se é ao lado, e desistimos. E somos filhos desobedientes. E agimos como os filhos desobedientes. Paulo tem essa vida de total confiança e obediência a Deus. E é isso que ele ali testemunha e enfatiza para os irmãos da igreja de Éfeso, para aqueles líderes, para os presbíteros. Paulo busca engrandecer ao Senhor em todo o tempo, estando vivo ali, contemplando as maravilhas que Deus ia fazer, que Deus estava fazendo, que Deus tinha feito. Engrandecer o Senhor, glorificar o nome do Senhor, era um dos propósitos e objetivos da vida do apóstolo Paulo. Quando olhamos para o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, o próprio apóstolo Paulo, falando aos Filipos, ele vai afirmar o seguinte, Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja
pela morte. E o verso 21 é fantástico, porque ele vai dizer o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, o morrer é ganho. Paulo está muito certo do Deus que ele serve, do Deus que escolheu, do Deus que o conduzia, do Deus que transformou a sua vida. E nesse texto aprendemos que precisamos ter uma vida de obediência a Deus, assim como o apóstolo Paulo. Do verso 25 ao verso 27, vemos que esse texto também nos ensina que precisamos ter uma vida marcada com a verdade. E que verdade é essa? João capítulo 17, verso 17, o Senhor Jesus ele vai afirmar: santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta, é a nossa regra de fé e prática. É ela que nos guia, é ela que nos orienta, é ela que nos conduz, é ela que nos ilumina. E Paulo aqui com grande alegria, com convicção, ele anuncia essa verdade por toda parte, pregando de casa em casa, declarando tudo aquilo que era útil, aquilo que era necessário para a rendição e salvação dos ouvintes, daquelas pessoas que estavam na vida de pecado. Aprendemos e devemos perceber que devemos pregar somente as Escrituras Sagradas do Senhor, porque é ela que tem o poder de transformar a vida de cada ser humano. A palavra do Senhor que é viva e eficaz, conforme o texto de Hebreus. É a nossa arma mais poderosa, que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o mais íntimo do nosso ser, discernindo nossos pensamentos e intenções. A única forma que temos de cumprir de forma correta aquilo que Deus quer, de forma fiel, a obra que o Senhor nos confiou é pregando a palavra. Pregue a palavra, ame as pessoas e não faça asneiras. É assim? Estou aprendendo. Por vezes temos a oportunidade de partilhar a mensagem de Deus para alguém e essa é a única oportunidade que temos e deixamos passar. Já perceberam isso? Já aconteceu? Comigo já aconteceu. Não sei se com os irmãos já aconteceram isso, mas comigo já aconteceu. Eu tenho um amigo que diz assim: epa, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, eu não sei iniciar uma conversa. E para, às vezes, iniciar eu tenho que me vestir de um personagem. Existem pessoas assim, né? Pastor Paulo? E eu digo: ei, então, entra num personagem, aproveita aquela oportunidade, vai lá, fala, diz, convida, chama. E muitas vezes perdemos algumas oportunidades que são valiosas de falar a verdade que transforma, a verdade que liberta, a palavra da verdade que é as Sagradas Escrituras do nosso Deus. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo falando a seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, ele vai dizer: olha, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, a corrigir, a repreender, a exortar com toda a longanimidade e doutrina. E mesmo que venham as aflições, olha, Timóteo, procura estar firme, cumprindo com perseverança o ministério que Jesus Cristo lhe confiou. Verso 28, e eu não vou mais me prolongar por conta do horário. Do verso 28 a 31, esse encontro da vida do apóstolo Paulo com aqueles presbíteros nos ensina que precisamos ter uma vida de responsabilidade e compromisso com a obra do Senhor. Sim, compromisso e responsabilidade com a obra do Senhor. Paulo chama a atenção daqueles líderes para um profundo exame pessoal. Eles precisam compreender, e já sabem, mas precisam ainda compreender mais, que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Cristo. Antes de tudo, eles precisam também cuidar de si mesmos, manter-se afastados de toda a impureza do mal, preservando a pureza, a sã doutrina e uma vida espiritual que agrade ao Senhor. Eles são chamados a cuidar de si, mas também cuidar e zelar pelo rebanho do Senhor,
pois todo cuidado é pouco. Mais à frente vamos ver que olha, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, cuidado, no meio de vós vão entrar as pessoas como lobos vorazes. A igreja de Deus ela foi comprada por um alto preço. A igreja do Senhor foi comprada por um alto preço. E esse preço é o sangue do próprio Jesus Cristo ali na cruz. Algumas pessoas, e aqui ali o apóstolo Paulo faz alerta, iriam entrar ali naquele meio movidos pela ganância, movidos pela ambição, pelo desejo do poder, do dinheiro ou popularidade, se infiltrando no meio daqueles irmãos como lobos cruéis, no verso 19, e não pouparão o rebanho do Senhor. Por isso aqueles líderes precisavam estar atentos e revestidos com o máximo de cautela e cuidado. E o texto de 2 Timóteo, Paulo continua falando a seu filho na fé, falando, sobre ter esse cuidado, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo isso como coceira nos seus ouvidos, doutores que aparecerão com suas próprias ideias para distorcer os valores da vida cristã. Os falsos mestres entrariam no meio deles com a intenção de perverter a sã doutrina, por isso precisamos estar atentos. As atitudes de Paulo são exemplares e dignas de serem imitadas. E ele nos inspira a viver a obra do Senhor, sem esperar nada em troca. Recordando das palavras do Senhor, que o próprio apóstolo Paulo aqui fala no texto, é melhor e mais aventurado, é melhor dar do que receber. E do verso 36 ao 38, para fecharmos, o apóstolo Paulo nesse encontro, e já na despedida com aqueles irmãos, percebemos e entendemos que precisamos ter uma vida marcada pelo amor e pela comunhão. Nós só estamos aqui reunidos hoje porque somos filhos do mesmo Pai. Nós estamos aqui reunidos porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Toda honra e toda glória seja para Jesus. Os encontros que Paulo tem, e esse encontro que Paulo teve com esses irmãos, ficaram registrados em sua mente e na mente de todos aqueles. E as despedidas, elas são marcantes, mas também os encontros também marcam. As despedidas carregam muito significado para nossas vidas, e após concluir as suas palavras, chega o momento dessa despedida de Paulo daqueles irmãos, com aqueles irmãos. E Paulo tem uma atitude aqui de comunhão, uma atitude verdadeira, uma atitude que sai do seu coração para junto com aqueles irmãos. Paulo aqui demonstra todo o amor, ele demonstra o afeto, demonstra zelo, demonstra carinho, demonstra cuidado, fazendo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que ele, como novo homem, tem e vai fazer até o final da sua caminhada com Cristo. Esse gesto do apóstolo Paulo é um gesto de unidade. Paulo, ele ajoelha-se e juntamente com aqueles irmãos, eles oram ao Pai. Eles oram a Deus, o Deus criador de todas as coisas. E aí eu imagino que naquele momento de oração de Paulo e aqueles irmãos, as vozes começam a embargar. As pernas começam a ficar trêmulas. O sentimento de saudade começa a tomar conta do coração daqueles irmãos. Afinal, não sabia quando é que eles voltariam a ter novamente o encontro, quando é que iriam ver, estar próximos e ver seus rostos. Mas Paulo ensina, encoraja, cuida, aconselha e acompanha aqueles irmãos em toda a trajetória na caminhada cristã. O coração do apóstolo Paulo também está partido. Todos aqueles que estavam presentes com ele naquele momento percebem que o momento de despedida está chegando. Aquele irmão tão amado na fé,
E essa partida do apóstolo Paulo é um notável ato de comunhão, de amor, de unidade, de vínculo espiritual que todos os crentes têm através do sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, eu poderia, aqui não queria fazer isso, não vou fazer. Eu falava até com minha esposa essa semana, de tentar trazer esse texto da vida do apóstolo Paulo e aplicar muito mais à minha vida. Mas quem sou eu para fazer isso? E sabendo que um dia o Senhor marcou o encontro conosco aqui no Troviscal, hoje nos despedimos dessa amada igreja com alegria no Senhor, com o coração alegre, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. A saudade bate, faz parte da caminhada. E se um dia não nos encontrarmos novamente de forma física, isso será muito bom, porque a maior certeza e convicção é que vamos estar todos juntos na glória, nos céus, e melhor ainda, com o corpo glorificado. Então o Edu magrinho, feio, não vai mais existir. O Paulo barata, carequinha, não vai, gordinho não vai, fofinho não vai estar. E somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter caminhado, por ter chorado, por ter partilhado, por ter aprendido, por crescer. E continuamos juntos na caminhada até que o Senhor venha. As portas da horta estão abertas. A horta está branca e que o Senhor mande mais. Para a seara. E que o Senhor, assim, continue a nos abençoar. Amém? Ficar de pé, vamos terminar com oração. Depois o nosso pós-lúdio hoje vai ser cantado juntos. Vamos cantar que até aqui o Senhor nos tem abençoado e continuará a abençoar. Mas queria só sublinhar dois momentos daquilo que o Edu partilhou hoje connosco no versículo 21 e que é importante para todos nós, amados. Esta é uma mensagem de fé e arrependimento. Uma transformação interior através da presença e da revelação de Jesus Cristo na nossa vida que tem que alcançar todos. E o segundo aspecto também muito importante, amados, olhando uns para os outros, o versículo 28 diz que nós, como igreja e numa expressão local aqui, fomos alcançados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados, ser igreja não é um momento da nossa agenda, não é uma coisa que se possa acrescentar. Não, ser igreja é ter sido alvo da maior expressão de amor que toda a história da humanidade já teve. E essa história está em Cristo. E por isso, Edu, lá nos Açores, hoje, seja onde for que Deus te leve, é essa atitude que temos que ter em relação àqueles que o Senhor nos coloca na vida para, de alguma forma, sermos úteis no reino. É porque, para nós sermos igreja, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida e isso só nos pode dar alegria, só nos pode também comprometer e nos pode levar a desejar continuar esta jornada de partilhar esta mensagem, seja na cidade da Horta. E eu convido todos os irmãos amados, eles ainda não sabem a casa em que vão morar, mas vai haver lugar para todos, só não podemos ir todos de uma vez, mas vai haver lugar e eu aconselho toda a gente a ir ao Faial, é dos lugares mais bonitos, um pedaço do céu, um dos lugares mais bonitos da criação de Deus, e o Senhor certamente nos dará alegria também ali de ter um tempo de comunhão com eles. Pai querido, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti e fazemos-lo com muita gratidão, muita gratidão. A forma como Tu nos alcançastes com a Tua mensagem que apontava diretamente ao nosso coração, exigindo, pedindo de nós uma resposta de arrependimento, alicerçada numa fé em Cristo, nosso Salvador.
Ó Pai, só podemos te agradecer por essa forma amorosa, misericordiosa com que nos alcançaste. E Pai, queremos também nesta hora, olhando para a Tua Palavra, ouvindo aquilo que Tu falaste connosco, estar comprometidos, Pai, em caminhar esta jornada como Tua Igreja, expressão do Teu reino, celebrando o Teu amor, porque para isto Tu enviaste o Teu próprio Filho. E Pai, nós somos muito gratos. Continua a operar nas nossas vidas, continua a permitir-nos a termos estes encontros restauradores e renovadores na nossa vida e transformadores, primeiramente contigo e também com aqueles que são os teus filhos amados, a tua amada igreja, com quem nós temos o privilégio de caminhar e viver. Mais uma vez entregamos aos teus cuidados a família do Edu, da Yasmin, o crescimento da Nono e da Aurora, para que eles possam ser uma bênção nas tuas mãos ali naquele lugar. Ó Pai, continua-nos a abençoar aqui. Ó Pai, continua-nos a manter focados na missão que nos tens dado aqui de continuar a anunciar e a partilhar o Evangelho e a viver este Evangelho de uma forma realmente transformadora, como nós hoje ouvimos através do exemplo do teu servo apóstolo Paulo. É isto que nós desejamos, é isto que nós oramos, clamamos pelo teu perdão restaurador sobre as nossas vidas e queremos continuar a celebrar que até aqui tu nos tens ajudado e daqui para a frente irás continuar a cuidar de nós. A ti toda a honra, todo o louvor. Oramos tudo isto no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E o Edu ainda tem que tocar a última vez bateria. Irmãos, vamos cantar que até aqui nos tem ajudado o nosso Deus e sempre ajudará. Amém. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos todos juntos outra vez. Claramente ficámos abalados com o choro e foi para dar tempo para a Yas vir para o nosso coro. Vamos lá então.